Olá, você está no Sacris Canal Católico. A nossa leitura de hoje é a continuação do livro Bem-aventurados os Pobres, Reflexões sobre o Desprendimento, de Francisco José de Almeida, parte 2. A pobreza que Deus quer de mim. Quando se fala de pobreza radical, a primeira ideia que ocorre é a da pobreza vivida e pregada por São Francisco de Assis. Ora, despojar-se de tudo para seguir um estilo de vida mendicante como o do poverello é merecedor de toda admiração naqueles que receberam de Deus essa vocação excepcional. No entanto, revela-se impraticável para o simples cristão, que, como dissemos acima, necessita de bens materiais para ter e assegurar aos seus uma vida digna e que tem um dever de contribuir para o progresso da sociedade a qual pertence, criando riqueza com o seu trabalho. Cristo, como já vimos, não pediu o espírito de pobreza a alguns poucos eleitos, mas a todos que quisessem segui-lo. Não era um sonhador e os seus ouvintes não pertenciam a uma elite. Segui-lo na pobreza devia ser, pois, algo acessível a todos eles, pois todos eram chamados a possuir o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança anunciada por Cristo era uma condição tão necessária para todos como as demais, exatamente como a mansidão, a pureza de coração, o espírito de paz, a misericórdia. Nenhum mortal devia pensar que, como Deus não lhe pede que deixe tudo, essa virtude não é para ele. Se desde os primeiros tempos do cristianismo essa condição foi entendida como nota distintiva da vocação cristã, coube sobretudo aos nossos tempos explicitá-la para os simples fiéis. Fazendo-se eco fiel do Evangelho, em que Jesus resumiu o programa da sua missão citando Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para evangelizar os pobres." Isaías capítulo 61, Lucas capítulo 4, de 16 a 21. O Concílio Vaticano II, depois de recordar que todos os fiéis cristãos são convidados e mesmo obrigados a procurar a santidade e a perfeição do seu próprio estado, exorta: vigiem todos, pois para ordenar retamente os seus afetos, não seja que no uso das coisas deste mundo e no apego às riquezas encontrem um obstáculo que os afaste contra o espírito de pobreza evangélica da busca da perfeita caridade, segundo o aviso do apóstolo. Os que usam dos bens deste mundo não se detenham neles, porque os atrativos deste mundo passam. Essa advertência é corroborada pela doutrina dos Santos Padres e por toda a espiritualidade da Igreja ao longo de 20 séculos e seguida em outros documentos conciliares por abundantes diretrizes sobre os bens que o espírito de pobreza traz consigo, teve desde 1928 um assento muito forte na doutrina que São José Maria Escrivá difundiu, dirigida aos cristãos correntes. Já desde a primeira obra que publicou em 1939, Caminho, o fundador do Opus Dei foi perfilando os traços de uma espiritualidade laical e nessa obra e nas que lhe seguiram ouvimos um apelo constante a viver a pobreza evangélica como elemento essencial do seguimento de Cristo na vida diária. A modo de síntese dessa ideia mestra, vale a pena transcrever aqui o que ele declarou numa entrevista à imprensa concedida em 1968. Quem não amar e viver a virtude da pobreza não tem um espírito de Cristo, e isto é válido para todos, tanto para o anacoreta que se retira para o deserto, como para o simples cristão que vive no meio da sociedade humana, usando dos recursos deste mundo ou carecendo de muitos deles. Fazendo-me eco de uma expressão do profeta Isaías, Dicite Benefacere, capítulo 1, versículo 17. Tenho um gosto de afirmar que é preciso aprender a viver toda e qualquer virtude, e talvez a pobreza muito especialmente. É necessário aprender a vivê-la para que não fique reduzida a um ideal sobre o qual se pode escrever muito, mas que ninguém realiza seriamente. É preciso fazer ver que a pobreza é um convite dirigido pelo Senhor a cada cristão e que, por conseguinte, é um chamado concreto que deve moldar toda a vida da humanidade. Pobreza não é miséria, e muito menos sujidade. Em primeiro lugar,
porque o que define o cristão não são primordialmente as condições exteriores da sua existência, mas a atitude do seu coração. Mais ainda, porque a pobreza não se define pela simples renúncia, e aqui nos aproximamos de um ponto muito importante, do qual depende uma reta compreensão da vocação laical. Todo cristão corrente tem de tomar compatíveis na sua vida dois aspectos que, à primeira vista, podem parecer contraditórios: pobreza real, que se note e se toque, feita de coisas concretas, que seja uma profissão de fé em Deus, uma manifestação de que o coração não se satisfaz com coisas criadas, mas aspira ao Criador, desejando encher-se do amor de Deus e depois dar a todos desse mesmo amor, e ao mesmo tempo ser mais um entre os seus irmãos, os homens, de cuja vida participa, com quem se alegra, com quem colabora, amando o mundo e todas as coisas criadas, a fim de resolver os problemas da vida humana, estabelecer um ambiente espiritual e material que facilite o desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Conseguir a síntese entre esses dois aspectos é, em boa parte, questão pessoal de vida interior, para julgar em cada momento, para encontrar em cada caso o que Deus pede. Conduzidos muito de perto por esta doutrina bem concreta, vejamos essas duas vertentes que o cristão deve ter em conta no seu esforço por imitar Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer pela sua pobreza. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Por um lado, a pobreza efetiva, real; por outro, a pobreza afetiva, interior, que liberta o coração dos laços dos bens temporais para abri-lo aos bens do espírito.